Olá pessoal, no nosso vídeo de hoje a gente vai estar respondendo a questão 152 do caderno amarelo do Enem de 2022. O enunciado do nosso problema diz o seguinte, que a World Series é a decisão do campeonato norte-americano de beisebol. Os dois times que chegam a essa fase jogam entre si até 7 partidas. O primeiro desses times que completar 4 vitórias é declarado campeão. Considere que, em todas as partidas, a probabilidade de qualquer um dos dois times vencer é de 1/2, ou seja, 50%. Qual é a probabilidade de o time campeão ser aquele que venceu a primeira partida da World Series? Para resolver esse problema, a gente pode fazer por partes, ou seja, do time ser campeão jogando 4 partidas, ou 5 partidas, ou 6 partidas, ou 7 partidas. Em qualquer um desses casos, eu sei que a primeira partida ele venceu. Então, aqui no nosso primeiro caso, para ele ser campeão, ele vai ter que vencer as outras 3 partidas, porque ele precisa de 4 vitórias. Então, eu tenho vitória, vitória e vitória. Sabendo que cada uma dessas partidas vale meio, eu tenho meio vezes meio vezes meio, que seria meio ao cubo. Então, meio ao cubo é 1/8. Até aqui, eu tenho uma parte da nossa resposta. Agora, eu preciso encontrar as outras. No caso do time precisar jogar 5 partidas para ser campeão, eu tenho que ele venceu a primeira e eu sei que ele vai vencer a última. E eu tenho 3 partidas nesse meio. Que se eu for ver, eu vou ter uma derrota aqui. Então, eu vou ter uma derrota e 2 vitórias. Que não vão acontecer necessariamente nessa ordem. Pode ser uma derrota e 2 vitórias, 2 vitórias e uma derrota. Então, eu não sei em que ordem isso vai acontecer. Então, eu preciso calcular quais são as minhas possibilidades. E para isso, eu vou fazer uma permutação. Então, a minha permutação vai ser o quê? 3 fatoriais, que são as minhas partidas, dividido por 2 fatorial, que é a minha repetição. 3 fatorial é 6. E 2 fatorial é 2. Então, eu tenho 6 dividido por 2, que é 3. Agora, eu vou calcular o quê? A minha probabilidade aqui. Então, eu tenho as minhas 3 possibilidades, vezes o meu 1/2 elevado a 4, que são as minhas meio, 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 meio de cada uma dessas partidas aqui. Isso vai me dar 3/16 avos. Agora eu vou seguir esse mesmo raciocínio para meus outros 2 casos, de 6 partidas, onde ele vai vencer a última, e eu ainda tenho 4 partidas nesse meio aqui, que vão ser 2 vitórias e 2 derrotas. Que, seguindo de novo, eu não sei em que ordem isso vai acontecer, então eu preciso calcular a minha permutação. Vai ser o quê? 4 fatorial, que são as minhas partidas, dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é a minha repetição. 4 fatorial é 24. 2 fatorial é 2, vezes o 2 fatorial, que é 2, então 2 vezes 2, 4. 24 dividido por 4 é 6. Agora, eu tenho as minhas 6 possibilidades aqui, minhas 6 combinações de vitórias e derrota, vezes 1/2 elevado a 5, que são o meu 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Isso vai me dar 6/32 avos. E por último, 7, no caso do time precisar das 7 partidas. Então, ele vai vencer a última e ele vai ter 5 partidas aqui no meio, que vai ser uma combinação entre vitórias e derrotas. Que vão ser o quê? 3 derrotas e 2 vitórias. Que eu não sei em que ordem isso vai acontecer. Então, de novo, eu preciso calcular a minha permutação. Então, eu tenho 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial, que são 3 fatorial são as minhas repetições de derrotas, 2 fatorial minhas repetições de vitórias. 5 fatorial é 120. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, vezes 2 fatorial, que é 2. Então, 6 vezes 2, 12.
120 dividido por 12 é 10. Então, eu tenho 10 possibilidades que vai multiplicar meio elevado a 6. Seria meio vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio de cada partida. Então, isso é 10 sobre 64. Agora, eu preciso somar todas essas minhas respostas. Então, eu tenho 1 sobre 8, mais 3 sobre 16 avos, mais 6 sobre 32 avos, mais 10 sobre 64 avos. Eu preciso tirar um mínimo múltiplo comum, que vai ser 64. Então, 64 dividido por 8 é 8, vezes 1, 8. 64 dividido por 16 é 4. 4 vezes 3, 12. 64 dividido por 32 é 2. 2 vezes 6, 12. E 64 dividido por 64 é 1 vezes 10, 10. Somando, tenho 8 mais 12 mais 12 mais 10, 42, sobre 64. Então, a minha resposta correta é a letra C, 42 sobre 64 avos.